A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí, né, para honra e glória do Senhor Jesus, né, meus irmãos? Até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Ah, se não fosse, né, Jesus Cristo nas nossas vidas, né, o que seria de nós, né, meus irmãos? Deus, ele é maravilhoso, né? Ele é incrível, né? Deus nos ajuda, né, a passar pelo fogo, pela água, né? Ele ajuda nós a passar pela cova dos leões, né? Quantos leões nós não matamos por dia, né? Para estar de pé, né, meus irmãos? Quantas batalhas, né? Estamos aí, né? Batalhando, mas sempre de pé, porque a mão do Senhor nos sustenta, né? Ele é nossa fortaleza. Meus irmãos, ele é o nosso refúgio, né? Então, meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa. Nós cristãos, nós temos um defeito muito grande, né? É uma falha nossa, né? Que em vez de nós sentar no nosso quarto ali ou ajoelhar e conversar com Deus, ou se não até sentar na cama, meus irmãos. Quem não pode ajoelhar, senta na sua cama ali, né? E vai conversar com Deus a sós, fecha a porta do seu quarto, converse com Deus, desabafe com Deus. Qual que é o defeito nosso? É que em vez de nós contar nossos problemas a Deus, primeiramente a Deus, nós vamos buscar terceiros. Amém? Eu não sei para quem eu estou falando, mas essa palavra tem endereço certo. Você tem que parar com com esses pequenos detalhes na sua vida, você tem que ficar atento. Porque em vez de você expor os seus problemas para aquele que tem poder para resolver, você vai contar primeiro para pessoas que estão em sua volta, né? E elas, meus irmãos, muitas das vezes até têm para nos ajudar, até têm para, né, tem condições de fazer algo por nós, amém? Mas muitas não vão fazer. Por quê? Não querem ver você melhor do que elas. Amém? Outras não vão fazer, não vão te ajudar nos seus problemas. Por quê? Primeiro, não tem poder. Segundo, são ruins de corações. Amém? Outras pessoas não vão fazer porque o próprio Deus não vai deixar. Porque o que ele tem para fazer na sua vida, a honra e a glória é dele. Então, você, em vez de você buscar pessoas em sua volta para desabafar, para falar os seus problemas, falar sobre seu marido, sobre sua casa, sobre sua família, fale para Deus. Entra no seu quarto, converse com Deus. Amém? Meus irmãos, se você estiver conversando com Deus, é a mesma coisa de estar orando. Amém? Porque a oração é a nossa intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Onde nós conversamos com o Pai. Por que conversamos com Ele? Porque Ele é vivo. Ele reina para todo sempre. Amém? E Ele é o único, meus irmãos, pode ter certeza. Ele é o único que pode resolver os nossos problemas. Tanto espiritual, como carnal, como na vida aqui terrena. Ele é o único, meus irmãos. Não tem psicólogo melhor do que Deus. Amém, meus irmãos? Não tem pessoas nesse mundo para dar melhor conselho e direção como Deus. Amém. Eu não sei para quem é essa palavra, mas tem endereço certo. Se Deus falou com você, dê um glória a Deus, Senhor, obrigado por ter falado comigo. Nós temos, meus irmãos, que aprender a agradecer mais. Amém? O cristão hoje em dia, você pode ver dentro das igrejas mesmo, dentro da casa do Pai, ali orando, tem cristão murmurando. Amém? E Deus não habita no meio da murmuração. Não, meus irmãos, não. Por mais que esteja difícil a nossa vida, o cristão verdadeiro tem que aprender a glorificar o nome do Senhor, a agradecer no meio das tempestades. Meus irmãos, não podemos andar murmurando.
Deus não se agrada, meus irmãos. Deus não se agrada da murmuração. Essa palavra tem endereço certo. Então para, meu irmão. Para, minha irmã. Ande certo nos caminhos do Senhor, que você vai ver a glória dele na sua vida. Mas você tem que parar de murmurar, você tem que começar a inverter as palavras. Como inverter, irmão? As palavras que for sair da sua boca que é negativa, que você sabe que é negativa, você para de falar. Você tem que começar a falar coisas positivas. Porque o mundo espiritual, meus irmãos, existe. E a palavra nossa tem poder no mundo espiritual. Porque ali, tanto o bem como o mal está ouvindo o que você está falando. Se você começar a xingar dentro da sua casa, o mal está escutando. Amém? Ele está ali, orelhas em pé, atentos àquilo que sai da sua boca. Amém, meus irmãos? Porque a palavra nossa, meus irmãos, tem poder para chegar na benção, para ganhar a benção, para ser abençoado, para ser curado, para ser transformado, mas a palavra também pode nos trazer a morte. Pode, meus irmãos, pode nos trazer problemas, escassez, dificuldade. Por quê? Porque nós estamos falando negatividade dentro da nossa casa. Então, muitos cristãos precisam colocar a sua vida em ordem, principalmente com as palavras. Meus irmãos, eu reclamava muito. Oh, meu Deus, eu não tenho um guarda-roupa. Oh, meu Deus, eu estou num colchão que só Jesus, só o Senhor na causa minha. Meus irmãos, era mola espetando as costas da gente. Aí Deus falou para mim assim: filho, em vez de você reclamar, ficar murmurando, ficar chamando eu em vão, comece a agradecer pelo que você tem. Meus irmãos, eu comecei a agradecer e foi num tempo, meus irmãos, que eu precisei sair do apartamento onde eu estava, alugado, às pressas, tinha acabado de mudar. Eu mudei em dezembro, não, eu mudei em novembro. Quando foi final de dezembro para janeiro, o dono pediu o apartamento. Meus irmãos, eu não tinha, não achava casa, eu não conseguia casa para morar, eu tinha que sair até dia 5 mais ou menos, deu até prazo, porque houve uma chuva aqui em Brusque, meus irmãos, onde a lama invadiu a casa do pai e da mãe dele, amém? E eles não tinham onde ficar, amém, meus irmãos? Então, o dono não pediu o apartamento para mim porque ele queria, porque era enviado de Satanás, não, meus irmãos. Ele pediu por uma necessidade. E eu, meus irmãos, eu tinha que fazer o quê? A casa é minha? Não, tinha que sair, amém, meus irmãos? Mas eu não tinha onde guardar minhas coisas, amém? Aí minha mãe ofereceu aqui, né, o apartamento dela. E eu coloquei os restinhos de móveis, meus irmãos, que eu tinha, porque cada mudança estraga uma coisa. Eu coloquei num apartamento vazio que o síndico daqui deixou eu usar. Amém, meus irmãos? Até agradeço ele, né? Meus irmãos, eu perdi tudo. Eu e minha esposa perdemos fogão, perdemos tudo. Só salvou dali da mudança só a geladeira. Amém? E eu vim morar na casa da minha mãe, meus irmãos. Eu dormia numa cama de solteiro, porque por causa dos ferros, que eu estava com parabólica e crescimento ali, então rasgava o couro e doía muito, eu tinha que dormir sozinho, que eu não aguentava, e só de barriga para cima. Não podia virar nem do lado nem do outro. Eu fiquei 1 ano e 6 meses. Amém? Eu não sei porque eu estou falando, mas Deus tem endereço certo. Amém? Então, meus irmãos, nessa daí, minha esposa e a minha neta dormia numa cama de solteira, as duas. Meus irmãos. Amém? Foi um tempo difícil. Então, Deus ali me ensinou, em vez de murmurar, meus irmãos, pelo que eu tinha, ruim, né?
de tanto murmurar, eu acabei perdendo aquilo que eu tinha. Porque era a única coisa que eu tinha, era o colchão que espetava as costas da gente com a mola. E eu, de tanto murmurar, além de perder o colchão que eu tinha, que eu não tinha outro, e não tinha condições de comprar, o que aconteceu? Eu perdi o resto das coisas. O fogão apodreceu porque ficou fechado, né? Aqui em Brusque é muito úmido, né? O guarda-roupa se desmanchou, esfarelou, porque hoje em dia os guarda-roupa é tudo de comprensado. Então, resumindo o assunto, meus irmãos, a murmuração trouxe para a minha vida só coisa ruim. Foi aí que Deus, olha só, Deus falou para mim sobre a palavra dele. Ei, em vez de você murmurar, comece a mudar o seu jeito de ser. Comece a agradecer pelo que você já tem. Aí, meus irmãos, eu comecei a agradecer. Eu comecei a agradecer tudo que eu perdi. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a murmuração me ensinou a agradecer mais, ser mais grato pela minha vida, ser mais grato pelo que eu já tenho. Amém, meus irmãos? E isso trouxe para mim positividade dentro da minha casa, trouxe energias boas dentro da minha casa. Por quê? Meus irmãos, sem eu ver e perceber, eu e minha esposa conseguiu aquele auxílio emergencial que tinha. Meus irmãos, com auxílio emergencial nós conseguimos comprar todos os móveis da nossa casa. Olha só a bênção que Deus traz quando nós paramos de murmurar e nós começamos a agradecer. Nós começamos a agradecer pelo que nós temos. E Deus está falando com pessoas aqui, que Ele vai transformar a sua vida, amém? Conforme a sua positividade, as suas palavras dentro da sua casa, amém? Deus está chamando pessoas aqui a parar de murmurar, parar de reclamar e começar a agradecer mais pelo que você tem, amém, meus irmãos? Deus mudou a minha história e Ele vai mudar a sua também. Basta você tomar boas atitudes na presença do Pai. Amém, meus irmãos? É como está aqui na palavra, lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 25. Não vamos ler já o 24. Eu ia deixar o 24 para depois, mas vamos ler inteiro. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, daí se você vai entender o que Deus quer falar para você. Amém? Meus irmãos, lá no Êxodo capítulo 15, versículo 24 em diante. E o povo murmurou contra Moisés. Quando murmura contra o profeta, meus irmãos, ou contra um homem de Deus, você está murmurando contra o próprio Deus. Amém? Porque Moisés estava ali em obediência a Deus. Amém? Então, quando você fala mal de um servo do Senhor que está certo na presença do Pai, olha só que o Espírito Santo está falando. Você não está reclamando da pessoa. Você não está jogando palavras ao mundo espiritual para atingir a pessoa. Amém? Você não está querendo paralisar a pessoa. Você está querendo murmurar, jogar praga no próprio Deus. E isso tem uma grande recompensa, meus irmãos, porque tudo é pesado na balança. Amém, meus irmãos? Deus, ele pesa tudo. Amém? Então, vigia, hein? Cuidado. Isso é um alerta para a pessoa aí, hein? Então, vamos lá de novo. Versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançando-a Moisés nas águas, as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali status e uma ordenação, e ali os provou. Amém? E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, fizeres o que é reto diante dos teus olhos, e derem ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém. Aí vamos ler o resto aqui, que é só um versículo, versículo 27. Então chegarão a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Você entendeu o que Deus está falando para você sobre a murmuração? Amém? Deus deu um status e Deus falou para eles que se eles obedecer os mandamentos do Senhor, meus irmãos, o povo aqui era rebelde, porque mesmo vendo Deus dar cabo dos egípcios no mar, amém? Deus matou todos os perseguidores do povo do Egito. Deus mostrou para eles 10 pragas no Egito e eles viram, eles foram livrados, mas mesmo assim estavam murmurando, porque as águas de mar eram amargas. Amém? Mas o Deus, ele ama o seu povo, e mesmo na murmuração, ele deu o direcionamento a Moisés para pegar um galho de árvore e jogar na água, e as águas se transformou em doce. Olha só, meus irmãos, como Deus é bom para nós. Então comece a profetizar coisas boas na sua vida, para que o amargo saia e fique o doce, as águas doces, meus irmãos. Meus irmãos, se você parar de murmurar, se você crer mais no Deus que você serve, você vai aonde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali acamparam junto às águas. Amém, meus irmãos? Além de Deus transformar o amargo da sua vida em doce, que você vai ter alegria, você vai ter paz, você vai ter felicidade. Amém, meus irmãos? Você ainda vai acampar junto a fontes de águas doce, águas cristalinas, debaixo de 70 palmeiras. Meus irmãos, Deus faz, basta você crer, basta você começar a mudar o posicionamento dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Amém? Em vez de xingar, como eu vejo muitas mães aí perdendo o controle, xingando, amaldiçoando suas crianças. Reverte esse quadro. O marido chega em casa todo dia bêbado. Ei, para de brigar, para de quebrar o pau, vai orar. Amém? Na hora certa Deus transforma aquele homem duro em coração mole. Deus pode todas as coisas, meus irmãos. E Ele é o único que pode entrar dentro da pessoa e transformar ela de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Deus está falando para muitas pessoas aqui. Comece a puxar palavras de positividades, falar palavras positivas. Eu vou vencer. Eu já sou um vencedor em Cristo Jesus. Essa situação financeira vai mudar porque eu tenho um Deus que é poderoso. Começa, sabe, meus irmãos, mudar o estilo de vida, o estilo de falar. Tá ruim, tá difícil. Não, tá bom. Glória a Deus. Tá do jeito que Deus quer, porque eu creio que Ele vai mudar. Amém, meus irmãos? Começa a desabafar mais com Deus e menos com as pessoas em sua volta. Nem todos, meus irmãos, que batem nas costas, que fala que é seu amigo, amém, é o seu amigo verdadeiro. Amém, meus irmãos? Jesus foi traído com o quê? Com um beijo. Amém? Judas beijou Jesus e foi traído por ele. Então, cuidado, vigia, nem tudo as pessoas têm que ficar sabendo, meus irmãos, da sua vida. Depois que eu aprendi também a parar de ficar contando a minha vida para pessoas em minha volta que dizia ser meus amigos, que dizia ser, né? A minha vida melhorou, meus irmãos. Começou a melhorar. Sabe? Eu contava tudo. Eu tô com um projeto assim de fazer isso, eu ia lá e contava. Achava que ia receber uma palavra de força, de fé,
né? Não, meus irmãos, não era isso, não. Aí depois que eu aprendi a conversar com Deus, desabafar com Deus, a vida melhorou. Minha vida é outra agora, meus irmãos. Tudo que eu vou fazer, eu conto a Deus. É só eu, Deus e minha esposa, sabe? Mas ninguém. Então nem todo mundo sabe, é digno de ouvir você falar, meu irmão. Então cuidado, vigia. Deus quer transformar a sua vida do amargo para doce. E é isso que vai acontecer na vida de muitos. Deus está chegando no seu cenário, meu irmão. Tudo que é amargo na sua vida, Ele vai transformar em doce. Basta você crer e confiar na palavra de Deus que hoje fala para você. Amém? E Moisés nas águas, e as águas tornaram doce, e deu-lhes ali o status e ordenança. Basta você seguir a ordem de Deus, meus irmãos, que é a palavra sagrada, confiar mais que Ele vai transformar tudo que é amargo na sua vida em doce. Amém, meus irmãos? Deus, Ele fala conosco. Deus, Ele nos dá direcionamento. Basta nós ouvir atentamente, meus irmãos. Deus só quer que nós obedecemos. Obedecer o quê? A lei dele, a palavra dele. Confiar na palavra. Se Ele falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele falou que vai transformar a sua bênção, ou sua família, Ele vai transformar. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, você tem que começar a falar coisas boas na sua casa. Amém, meus irmãos? Tem que parar de murmurar, tem que se esforçar mais na presença de Deus. Amém? Porque Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E a nossa é o quê? Obedecer. A nossa é o quê? Chamar para a nossa vida a existência no mundo espiritual coisas boas, coisas positivas. Amém? Meus irmãos, coisas positivas que vai melhorar a sua vida na presença de Deus. Então para de murmurar, para de reclamar da sua vida. Você está aí com saúde, você está aí andando, não precisa de auxílio de muleta igual eu. Para com isso, não tem dores como eu tenho. Então para de reclamar da vida, começa a agradecer mais o Pai, que Ele é grande. Olha só você aí com saúde. Nem remédio você toma, eu tomo. E bastante. E dou glória a Deus, amém? Dou glória a Deus, porque quem estragou a minha vida, a minha saúde foi eu mesmo, com as minhas próprias mãos. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E lembre-se de uma coisa, a hora que você pensar em xingar, em maltratar alguém, ou jogar praga em alguém, começa a falar coisas boas, que Deus abençoe aquela pessoa que me magoou, que Deus abençoe aquele fulano que me xingou, amém? Que Deus abençoe, coloque nas mãos de Deus e deixa Deus agir, que Deus vai fazer o melhor para você na sua vida, como Ele fez na minha, amém? Num piscar de olhos, Deus me... Eu quero parar, mas o Espírito Santo está falando, meus irmãos, amém? Meus irmãos, eu perdi tudo, mas ganhei tudo, porque Deus me deu tudo de novo. Amém? Através do quê? Que eu parei de murmurar. Eu parei de murmurar, Deus começou a abençoar. Amém? E eu morando na casa da minha mãe, junto com ela aqui, com o marido dela, né? Meu padrasto. E eu comecei a comprar as coisas. Amém? Aí começou a ficar apertado, porque tinha caixa espalhada para toda a casa. E daí foi a hora que ela tomou a decisão de pagar aluguel, porque ela o marido dela tem mais condições do que eu, e deixou eu no apartamento, amém? Onde eu estou até hoje, porque eu recebo um salário do governo, amém? Eu não tenho condições de pagar um aluguel, né, de uma casa, mas ela ainda está tendo, glória a Deus, né? Porque, ó, meus irmãos, se não fosse Deus... deixar nós aqui no apartamento, porque tudo é Deus, Deus é que move as coisas, eu não sei o que eu faria não, meus irmãos, porque a gente trabalhando é uma coisa, a gente aposentado é outros 500, né? É totalmente diferente, o salário não é o mesmo, cai muito, viu? Cai muito,
Eu era auxiliar de produção, né, nos Irmãos Fischer, e caiu muito, meus irmãos. Hoje um auxiliar deve estar ganhando o quê? Se eu não estou enganado aí com um prêmio, por não faltar, isso, aquilo, uns 2.000, quase 3.000, né? Se eu não me engano, né? Faz tanto tempo que eu não trabalho. E eu, meus irmãos, eu ganho, glória a Deus, né? Glória a Deus, eu ganho um salário, né? Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse salário, porque se não tivesse, né, eu estaria numa situação crítica, né? Eu dou graças a Deus, amém, meus irmãos? Não estou reclamando aqui, não. É tudo para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço, porque Deus, ele tem multiplicado o pouco que eu ganho. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz de Cristo. Amém?